Boa noite, igreja. Que a santa paz de Deus seja com vocês. Amém? Abra suas Bíblias em João, epístola, tá? 1 João, capítulo 1. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre vida. Quantos aqui gostam de ter vida? Seria uma pergunta que eles começam, né? Mas nós já estamos vivendo vida. Todo mundo quer viver bem. Mas eu quero tratar de um assunto bem interessante: vida em Jesus. Quando se fala vida em Jesus, o que vem à sua mente? Ou você pode perguntar assim: quem é Jesus para você? Porque ao longo dessa semana nós estamos estudando uma lição de Escola Sabatina, falamos que esse Jesus é aquele que oferece vida, é aquele que morreu na cruz, é aquele que deixou o céu para vir a essa terra. Jesus é tudo. Então nós temos que entender que a vida é bela para ser vivida. A gente não pode viver uma vida só por viver, como algumas pessoas fazem hoje. Você olha para o cotidiano ao redor seu, ao redor do dia a dia, você vê as pessoas vivendo uma vida como se nada fosse acontecer, ou se apenas viver por viver. Mas a Bíblia aqui retrata essa questão da vida em Jesus. Na primeira epístola de João, perto de Apocalipse, capítulo 1, o próprio João que escreveu, além do Evangelho de João, ele escreveu essas 3 epístolas e mais o livro do Apocalipse. Ele retrata muito bem quem é Jesus. Primeiro, quando você olha para a vida de João, quem foi João? Não João Batista, né? Mas o João. Você vê que o João, ele era um camarada explosivo, não é verdade? Quando ele andava com Jesus e demais discípulos, ele queria que Jesus posteriormente mandasse fogo, porque as pessoas não estavam aceitando a palavra. E agora você vê esse discípulo tendo uma vida em Jesus, uma vida, um discípulo do amor, que o discípulo tinha mais, era bravo, um discípulo manso. E muitas das vezes isso falta em mim e você, porque a gente anda de ônibus, metrô, trem, a pé, ou de veículo próprio, particular, seja um carro ou uma moto, mas você percebe que as pessoas andam agitadas, andam preocupadas, as pessoas estão vivendo por viver, morrendo sem salvação, sem perdão, vivendo uma vida como se nada fosse acontecer. Mas aqui, em 1 Epístola de João, no capítulo 1, do 1 até o versículo 10, nós vamos ler, nós vamos entender o que Jesus tem a dizer para nós sobre vida em Jesus, que é o nosso título da nossa reflexão esta noite. Antes de a gente fazer a leitura com a palavra de Deus aberta, convido você a curvar sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, querido Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado a Deus porque o Senhor nos trouxe aqui esta noite. Abençoe o grupo de irmãos e irmãs que aqui está esta noite. Que o teu santo e bom Espírito possa falar a mente e o coração de cada um de nós. Perdoa, restaura, nos dê a tua paz, a tua bênção, o teu perdão. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Muito bem. Veja aqui no versículo 1 da primeira carta, aí, 1 João 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito do verbo da vida. Então, logo que a Bíblia começa a dizer no princípio, que princípio é esse? O princípio da palavra de Deus, o princípio da criação, quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam na criação. A Bíblia diz que no princípio, lá em João capítulo 1, verso 1, diz o que? No princípio o verbo era Deus. Então, o próprio Jesus estava com Deus na criação. E aqui o verbo da vida é o próprio Jesus. Versículo 2: e a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho. Vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada
estava. Notem que aqui Deus enviou seu Filho para morrer por mim e por você. A Bíblia diz em João 3,16, você já conhece o texto, porque Deus o quê? Amou o mundo de tal maneira. Deus nos amou primeiro. 1 João 4, verso 8 diz que Deus se amou e Deus nos amou primeiro. E ainda continua aqui no versículo 3. E que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, ou seja, com Deus, com o seu Filho, Jesus Cristo. Então notem que o Verbo de Deus, Jesus Cristo, é aquele que fala assim: filho, filha, mantenha a comunhão comigo, porque sem Jesus nós não somos nada. No Evangelho de João capítulo 15, versos 1 até o final, você já sabe que Jesus é o que? Ele é a videira, nós somos o que? Os ramos. Então todo ramo conectado à videira vai produzir frutos. Quem aqui conhece a cidade de Rio Grande do Norte, onde existe o maior cajueiro do Brasil? Ou seja, ali é um ponto turístico e de fato aquelas raízes ela atravessa a estrada, a praia e fica quilômetros. Então imagina agora ela buscando vida para sobreviver. E esse pé de cajueiro tem mais de 50 anos que está naquela cidade ali no estado do Rio Grande do Norte. No versículo 4 diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa ou a nossa alegria seja completa. Ou seja, seja completa a nossa alegria em Jesus Cristo. No versículo 5, ainda de 1 João, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há o quê? Treva nenhuma. E quando você vai para João capítulo 8, verso 12, fala o quê? Que Jesus é a luz do mundo. Então, se Cristo é a luz do mundo, eu e você devemos buscar essa luz, devemos caminhar com Jesus. Agora, o ser humano que não ora a Deus, o ser humano que não estuda a palavra de Deus, pergunto para vocês aqui essa noite: será que ele vai ter vida em Jesus? Não. Assim como a gente toma essa água, assim como a gente toma banho, assim como a gente alimenta, nós precisamos alimentar Jesus sempre, porque Jesus é a fonte da salvação, Ele é a fonte da vida. E aqui no versículo 6, ainda de 1 João, diz assim: se dissermos que temos ou que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, as nossas ações ela não condiz com aquilo que nós vemos e estudamos na palavra de Deus. Você conhece pessoas por aí que estão vivendo uma vida sem Jesus? Ou você conhece pessoas dentro da igreja que talvez está na igreja, mas está perdido ou perdida? Ou seja, vem para a igreja, mas o corpo e a mente talvez está em outra dimensão, em outra localidade, não conectada à pessoa de Jesus. No versículo 7 de 1 João diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém, igreja? Somente vida em Jesus. Fora de Jesus não há vida. Assim como um peixe você tira do aquário da água, se ele não tiver a água, ou seja, a oxigenação na água, ele não poderá sobreviver. Assim somos nós, sem oração, sem estudo da Bíblia, sem vir à igreja, sem pregar o Evangelho de Jesus, o cristão ele não vive. Ele arrasta, ele acaba sendo uma brasa que é tirada daquele montoeiro de brasas e ele logo se apaga, porque os filhos das trevas estão mais preparados do que nós. Portanto, eu e você conectados a Jesus vamos superar os filhos das trevas, porque não é pela força,
não é pela persuasão, não é pelo conhecimento geral, mas sim pelo Espírito de Deus. E Jesus nos guiará. No versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, ou pecado algum, a nós mesmos o que? Enganamos, e a verdade não está em nós. Versículo 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, ou de toda maldade, nos purificar de toda injustiça. Verso 10: se dissermos que não temos cometido pecado algum, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Igreja, um tempo atrás, uma pessoa me disse assim: eu não cometo pecado, porque eu sou uma pessoa perfeita. Uma outra pessoa uma vez disse para mim assim: eu sou vegetariano e eu vou ser salvo, você come carne. Não. Eu olhei assim, você a cabeça, disse assim: meu querido, minha querida, todos nós somos pecadores, dependentes de Deus e de Jesus. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não estou no patamar, eu não estou numa altura melhor do que vocês. Todos nós somos pecadores, carentes de Deus, da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. Portanto, quando eu e você vamos para João, para Efésios 2:8, diz o quê? Nós somos salvos pela graça, e a graça é um favor merecido, e esse favor merecido é Jesus Cristo. O mundo hoje talvez rejeita esse Jesus. O mundo hoje acha que a vida está talvez num copo de cerveja, talvez num monte de drogas, numa vida de promiscuidade, talvez em viajar pela internet, pelos meios de comunicação, e as pessoas esquecem de que um dia todos estarão perante o tribunal de Cristo. E a Bíblia diz em 1 João 2:1 que: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É aquele que deu a vida por mim e por você. É esse Jesus que vai voltar para nos buscar. É esse Jesus que vai voltar para revitalizar tudo nessa terra, para plainar, ou seja, para colocar em ordem tudo que está em desordem. E Jesus, Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Portanto, se você quer ter vida, vamos a Jesus. Porque quando você olha para a Bíblia, todos os homens e mulheres da Bíblia, todos eles falharam feio. Se você olhar para Noé, ele era um homem que era justo, íntegro e se desviava do mal, mas era pecador, correto? Quando você vai para Daniel, também era pecador, mas Jesus deu uma oportunidade de salvação para eles, mesmo eles cometendo pecado. Quando você vai para Abraão, ele no momento ele mentiu, mas Deus o perdoou, assim como a sua esposa, não acreditando no filho da promessa, mas depois ele deu o filho da promessa. Quando você vai para Moisés feriu a rocha que representa Jesus, não era para ter ferido, era apenas só para falar e a água viria. Quando você vai para Arão fraquejou. Arão, o que ele fez? Ele fez um bezerro de ouro, e o povo estava ali adorando aquele bezerro de ouro, por quê? Fraquejou na fé, tanto Arão quanto aquelas pessoas. Foram 3.000 pessoas que morreram. Quando você vai para a história de Davi, quem foi Davi? Um bom rei, mas não foi tão bom para a sua família. Porém, se tornou um homem segundo o que? O coração de Deus. Você olha para Sansão também foi encantado com um monte de mulher. E aí, na última hora, Jesus deu uma oportunidade para ele. Quando você vai lá para a palavra de Deus no Novo Testamento, eu só dei alguns exemplos do Antigo Testamento. Agora, quando você vai para o Novo Testamento, você tem enormes exemplos de pessoas que tiveram vida em Jesus. Vamos começar pelo apóstolo Pedro. Pedro é impulsivo, andava pelado ali às vezes na praia, falava palavrão, mas Jesus, o que quando chamou, transformou, revitalizou a sua vida.
Isso depois que ele negou Jesus, depois que Jesus ele entendeu quem de fato era Jesus, aí de fato ele foi o que? Cuidar das ovelhas, foi cuidar do povo de Deus, se tornou um grande pastor. Porque Pedro, lá em João capítulo 21, a partir do versículo 15 em diante, o próprio Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus já sabia que Jesus havia o quê? Mudado a vida de Pedro. E hoje, quantos Pedros existem dentro da igreja? Quando você vai para João capítulo 8, a mulher pecadora, embora seu próprio tio a levou àquela vida de prostituição, mas a vida dela foi mudada. Houve um milagre na vida daquela mulher. Enquanto os homens queriam apedrejá-la, Jesus falou o seguinte: ó, quem não tiver no pecado, você não deve tirar. E cada um foi saindo. Quando você olha para o histórico dos livros religiosos, nos próprios evangelhos, cada um pior do que o outro. Esteve com Jesus face a face. Só José de Arimateia e Nicodemos que aceitou Jesus. Homem rico, mas acabou ficando pobre porque investiu todo o dinheiro na obra do Senhor. Então note que quando você olha toda a palavra de Deus, quando você olha para o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, que perseguia em nome de Deus, quando ele encontrou com Jesus, a sua vida que foi mudada completamente. Ele caiu literalmente no cavalo, em Atos capítulo 9, e a vida dele foi mudada da água para o vinho, podemos dizer assim. Igual a expressão que na Bíblia diz, suco da uva puro. E Jesus então mudou a vida do apóstolo Paulo de perseguidor da igreja, passou a ser perseguido por amor a Jesus. E quando você olha na história, de uma forma geral, as pessoas deram suas vidas em prol da palavra de Deus. Morreu fiel a Jesus, derramaram suas vidas de sangue, foram queimadas durante o tempo da Inquisição. E hoje, na década 10 do 40 por aí afora, há muitas pessoas que são perseguidas e mortas por causa da palavra do Senhor. Hoje, eu e você temos a oportunidade, temos a liberdade religiosa, temos o direito de ir e vir por enquanto, de poder adorar Jesus, falar de Jesus e viver para Jesus. E a pergunta que eu faço nesse sermão é, o título, né? Vida em Jesus. Você quer ter vida em Jesus? Sabe, igreja, há muitas pessoas aí fora que gostariam de ter uma oportunidade que eu e você estamos tendo de ouro. Estamos aqui na quarta-feira, um ambiente confortável, agradável, de podermos cultuar, louvar a Deus, ir para casa amanhã e para um dia de trabalho, sabendo que esse Jesus tem cuidado de mim e de você. Esse Jesus que hoje está no santuário do céu é o que vai voltar para buscar cada um de nós. Portanto, vida em Jesus, nós temos que ter 3 coisas básicas para a nossa vida. Primeiro, comunhão com Jesus. Essa comunhão deve ser diária, sempre. Segundo, relacionamento com os irmãos. Esse relacionamento é amizade. Um se preocupar com o outro, orar pelo outro, ajudar o outro. E o último é o senso da missão. Talvez vocês perguntem: cadê o nosso irmão, nossas irmãs? Deus sabe o que vai de cada um. Hoje, quando vim para cá, a primeira pessoa que eu lembrei foi o Toneno, que todos os cultos estavam aqui com a gente, está descansando, aguardando a volta de Jesus. A gente sabe que hoje Jesus quer dar vida e vida plena para mim e para você. E aqui eu quero terminar lendo com você Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Quero terminar lendo esse texto, porque esse texto ele fala justamente o que eu e você devemos fazer. Apocalipse capítulo 22, verso 14. Apocalipse capítulo 22, verso 14 diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade das portas. Deus está falando para mim, para você, que é o seguinte: filha, obedeça aos mandamentos de Deus.
Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Deus quer que eu e você continuemos amando a Jesus, obedecendo a Jesus e pregando Jesus para as pessoas. Eu e você não devemos falar para as pessoas: olha, você tem que vestir assim, você tem que deixar isso, aquilo. Fale de Jesus. O que Jesus é para você, você apresenta Jesus para as pessoas, porque Ele é a graça salvadora. É Ele que vai voltar para buscar cada um de nós. É Ele que quer ser o Senhor e Salvador de nossas vidas. Não é líder, não é pastor, não é ninguém, é Jesus. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quer ter vida? Se conecte a Jesus, caminhe com Jesus, viva com Jesus, respire a Jesus, e o mundo vai ver em você não pessoas falhas, embora sejamos falhos pecadores, mas vai olhar para nós e dizer o seguinte: ó, ali está indo uma mulher ou um homem de Deus, e Deus fez isso para nós. Nesse domingo agora que passou, na igreja ali do Jardim São Carlos e também na igreja da Ademar, a caravana da Esperança passou, teve alguns batidos de algumas pessoas, mas o que eu quero destacar aqui é a irmã Arinaldo. A irmã Arinaldo é uma senhora que recebeu estudo bíblico pela irmã Sandra e o irmão Rogério, lá do Jardim São Carlos. Ela e seu marido, durante muito tempo, estudaram a Bíblia, e aí, naquele dia que o seu batismo deu um toque de aliança e ela foi batizada. E eu, olhando no semblante dela, ela ficou muito feliz pela decisão que ela fez de ser batizada. Então, esse destaque que eu faço disso, porque ela entendeu quem é Jesus. Agora, ela batizou e continua caminhada. Ela vai continuar falhando como qualquer ser humano, mas a diferença é que ela está conectada à pessoa de Jesus. Portanto, Jesus deve ser melhor do que ou bem para mim e você. A pergunta que eu faço para você essa noite: qual que é melhor, Jesus ou as coisas dessa vida? O que vocês acham? Jesus. E que Jesus seja então o ouro e o bem acima de tudo, de qualquer coisa para a nossa vida. Que Ele seja o Senhor e Salvador nosso, que a gente possa continuar obedecendo, caminhando com Ele e nos preparando para a volta de Jesus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos cantar a música Jesus, sim, é melhor do que ouro e bem. Coloca para nós essa música do Hinário Antigo. É bem interessante que ela fecha muito bem essa parte para nós, e que nós verdadeiramente possamos colocar Jesus como centro da nossa vida, porque é Ele que vai voltar, é Ele que em breve nos dará um lar de eterna felicidade. Que Jesus o abençoe e o guarde hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.
Deus e o nosso Pai. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor mais uma vez nessa noite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deixou o céu, a glória, para vir a essa terra, para nascer, crescer, passar pelo batismo, cumprir o seu ministério, morrer numa cruz. Depois o Senhor ressuscitou, o Senhor passou mais alguns dias na terra, subiu para o céu e voltará para buscar cada um de nós. Abençoa aqui, ó Deus, cada irmão, cada irmã, abençoa as suas famílias, abençoa os demais irmãos e irmãs dessa igreja, jovens, crianças e a vizinhança que mora ao redor dessa igreja, que seja abençoado por Jesus. Ó querido Jesus, obrigado por tudo. Te peço a Ti, ó Jesus, humildemente, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos restaura, que o Senhor nos fortifica, que o Senhor nos dê uma porção dobrada do Teu Santo Espírito e nos ajude, ó Jesus, a obedecer ao Senhor por amor, porque a Tua palavra diz em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Portanto, nos ajude a obedecer a Tua palavra, de Gênesis a Apocalipse, tudo por amor a Ti, e ensinando para as pessoas também a amar a Jesus e obedecer a Jesus. Restaura-nos por completo, dá-nos a Tua paz, a Tua bênção, a Tua proteção, que os anjos do Senhor nos acompanhem para casa neste momento, guardando a todos nós, livrando do mal, do perigo e concedendo uma noite feliz e nos preparando nós para a volta de Jesus, onde vamos ser felizes para sempre. Abençoa, restaura e proteja e nos dê Tua paz e o Teu perdão. Essas bênçãos nós pedimos, agradecemos em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em nome de Jesus.